esse temporal atingiu também áreas isoladas do Distrito Federal, né? No início da noite de ontem, causou muitos estragos. Na Guariroba, em Ceilândia, por exemplo, um carro quase ficou submerso completamente. E a motorista teve que sair pela janela do veículo. Ela teve que subir para tentar se proteger. Será que ela fez certo? Não dá para saber. Ela fez o que ela achava que ela tinha que fazer, porque o carro já estava... Olha ali, a água já estava para entrar pela janela. Quem vai contar essa história para a gente é a Maíra Guedes, que também está ao vivo. Você está na mesma rua desse alagamento, Maíra? Bom dia para você. Tô sim, viu, Neila? Bom dia para você, para quem está acompanhando a gente aqui no DF no ar. A gente está vendo aí essas imagens, né? Imagens que foram feitas por pessoas que passavam aqui por essa região de Guariroba, uma região, inclusive, muito movimentada. E eu vou pedir até para o Jonathan Christian mostrar, para a gente ter uma ideia de como é que estava a movimentação nesse local quando houve essa chuva forte. A gente está aqui próximo à estação Guariroba, a estação do metrô, tá bom? E essa via aqui, ela é uma via de ligação de muitos moradores aqui da Guariroba para o centro de Ceilândia, para a Avenida Hélio Prates, e por isso a movimentação aqui é muito intensa, tanto das pessoas que querem chegar até o centro de Ceilândia, como também quem está saindo ou chegando à estação Guariroba. E essa chuva que caiu, ela caiu muito forte justamente no horário em que muita gente estava voltando para casa. Essa pista ficou totalmente alagada, viu, Neila? Esse ponto que o Jonathan Christian está mostrando para a gente, dá para ver a rede de águas pluviais, que não comportou a quantidade de água aqui na região, e por isso essa rua ficou completamente alagada, tá? A gente procurou resquícios aqui, né, de restos de materiais de construção, de lixos, mas a gente não chegou a encontrar. Provavelmente tudo acabou escoando ou já houve a limpeza. A gente está aguardando esse posicionamento oficial por parte da administração de Ceilândia, que inclusive já entrou em contato com a nossa produção, dizendo que daqui a pouquinho aparece aqui para conversar com a gente, para explicar o que de fato pode ter acontecido. Foi a rede de águas pluviais que de fato não comportou toda a quantidade de água? É uma questão de lixo que muitas vezes cai nesses bueiros e por isso não deu para trazer toda essa água para o lugar correto? O fato é, viu, Neila, que o pessoal aqui passou um susto danado. Esse ponto aqui que a gente está mostrando, ó, é onde o carro da mulher ficou submerso. Ele estava bem ali e ela, para se salvar, provavelmente naquele desespero de não sabendo se a água ia continuar entrando no carro, ela acabou saindo e se abrigou no teto do carro. E aí, por isso, essas imagens acabaram também viralizando na internet. Esses moradores aqui ficaram bastante apreensivos, porque a água provavelmente entrou nessas casas. A gente tentou o contato com alguns moradores aqui, ó, dessas casas mais próximas, mas as casas estão fechadas, tá? Então a gente não conseguiu ainda conversar com ninguém. Apenas as pessoas que estão transitando aqui para a estação do metrô. E algumas delas não sabiam nem que aqui havia alagado ontem, porque são pessoas que, na verdade, passam por aqui somente para poder vir pegar o transporte. Mas a situação aqui ontem foi uma situação de desespero. Hoje a gente vê que não tem mais água acumulada aqui nessa pista. A gente está no endereço que é EQNN 4/6, Guariroba, que dá acesso para os blocos D, E, F e G, tá? Inclusive tá saindo até um morador. Vamos ver se a gente consegue falar com ele aqui. Vai ser no improviso, viu, Neila? Só pra gente tentar conversar com ele. Ele tá, na verdade, saindo com o carro. Vamos ver se ele vai vir para cá, porque a gente também não consegue acesso até ali. Mas para saber como é que foi. Agora, uma observação importante que a gente percebeu aqui. As casas que ficam às margens dessa pista aqui, elas ficam no alto, tá? A gente tem essa descida aqui, provavelmente alguns desses moradores já sabem que quando chove essa água acaba acumulando aqui nessa região. E aí essas casas ficam um pouquinho mais no alto. Agora imagina, se pela cena que a gente viu aí, que acabou viralizando na internet, a gente percebeu que a água praticamente botou o carro embaixo dessa altura aí que a gente observa. Imagina essas casas, né? Elas devem ter sido atingidas sim, essa água deve ter entrado nessas residências e esses moradores também devem ter tido algum trabalho para poder fazer essa limpeza. E a gente está aqui, aguardando, vendo como é que foi esse dia seguinte e também esperando um posicionamento da administração de Ceilândia, que nos posicionou que daqui a pouquinho volta para poder conversar com a gente, viu, Neila? Maravilha, Maíra. A gente fica muito feliz sabendo que a administração vai dar essa atenção para o nosso público, para chegar aqui e explicar até o que foi feito para escoar toda essa água. A gente estava com a câmera dividida ali o tempo inteiro, mostrando do lado direito, que essa imagem que você está vendo agora,
a situação ontem à tarde. Isso aí foi no final do dia. Olha só, a que ponto que a água chegou. E agora, ao vivo, a Maíra está no mesmo ponto, mostrando que a rua está completamente diferente. Aí você não tem nem noção, nessa imagem, de como é que essa rua é. Você não sabe o que tem por baixo da água, né? Fica muito diferente a rua. Mas aí hoje, a gente voltando lá ao vivo, a gente percebe que é uma rua normal, tem residência, tem comércio e do outro lado tem a estação. Então, a gente aguarda aqui a comunicação da administração de Ceilândia e, claro, se algum morador, algum comerciante, pedestre quiser conversar com a Maíra e explicar qual foi a situação de ontem, a gente está aqui de microfone aberto.